Boa noite, meus amados. Graça e paz. Feliz ressurreição. Feliz Jesus. Que noite feliz para todos nós cristãos que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos aplaudir Jesus? Vamos? Vamos exaltar o Filho de Deus? Bem forte, vamos homenagear o Salvador, o ressurreto dentre os homens. Como eu escrevi nas redes sociais, dizendo na sexta-feira que Jesus, sendo crucificado, ali ele cumpria o propósito do Pai. Ali ele morria a minha e a sua morte. O pecado que ele carregou não era dele, era meu e seu. E por isso ele foi crucificado. No sábado, portanto, ontem, Jesus vai às partes mais baixas do Hades, do inferno, e prega o evangelho aos mortos, para que ninguém pudesse dizer: eu nunca ouvi falar a respeito de Jesus, nem mesmo aqueles que já morreram. Então Jesus ontem foi às partes mais baixas da terra e prega o evangelho. Por isso o apóstolo São Paulo diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o projeto do Pai não era apenas matar o Filho, levá-lo à cruz, e nem que ele pregasse o evangelho aos mortos. Tudo isso ele fez. Mas no domingo, exatamente no terceiro dia, quando as mulheres que assistiam Jesus foram à tumba, e lá encontraram então um anjo que dizia: o que vocês estão procurando? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E para mim e para você como cristão, no calendário cristão, existem 3 datas que nós não podemos deixar de celebrar. A primeira data é o Natal, o nascimento de Jesus. Para nós é significativo. Se Jesus não tivesse nascido, eu e você estaríamos perdidos, condenados ao inferno. E depois de Jesus ter nascido e ter cumprido com o seu ministério na terra, Jesus então vai à cruz, Jesus morre, ressuscita, e é o que hoje nós estamos celebrando, a nossa nova vida em Cristo Jesus. Quantos aqui tinham e continuam tendo consciência de que estavam mortos em Cristo, mortos nos seus delitos e pecados, como diz Romanos 3:23, e agora, por conta da morte dele, receberam a vida dele e agora vivem para a glória de Deus. Então hoje você e eu temos motivos para celebrar. Mas existe uma terceira data, que começa a partir de amanhã. Amanhã inicia o período em que Jesus permanece na terra por 40 dias. Nesses 40 dias ele dá instruções aos discípulos, e depois nos últimos 10 dias aqueles discípulos ficam reunidos para receberem o Espírito Santo. Então daqui 50 dias, no meu e no seu calendário, nós vamos celebrar o Espírito Santo que agora está na terra. Amém, queridos? Eu quero hoje falar com você sobre o que está na tela. Ele ressuscitou. E eu quero falar sobre Jesus. Eu não tenho outro assunto. Aliás, as pessoas perguntam para mim: Valmir, você tem outro assunto? Olha, eu até posso falar de outras coisas. Por exemplo, hoje quem ganhou? Foi o Corinthians ou foi o São Paulo? Foi o Corinthians?
Parabéns aos meus irmãos corintianos. Parabéns. Mas esse não é o meu assunto. Meu assunto não é falar do Corinthians, do Palmeiras. Meu assunto não é falar sobre viagem. Meu assunto principal é falar de Jesus. Porque Jesus é o centro da minha vida. Amém? E eu estou tão feliz de celebrar esta noite a nossa nova vida em Cristo com você. Você que está nesta comunidade, você que saiu da sua casa, você que veio adorar Jesus neste lugar. É tão bom a gente celebrar juntos o nome de Jesus, a obra de Jesus, os feitos de Jesus, que eu quero convidar você nesta noite a entender ainda mais como eu, quem é Jesus, o que Ele é. Eu quero falar com você rapidamente sobre 7 declarações que estão no capítulo 11 do Evangelho de João, onde Jesus afirma quem Ele é. E eu quero conferir com você agora. Olha lá. Quando eu separei o texto para nós meditarmos, esta é uma das declarações. Jesus, em João 11, 25, declara-nos que Ele é o quê? O que é que Jesus é? Ele é a ressurreição e aquele que crê em mim, ainda que morra. É sobre isso que nós vamos hoje refletir. Mas as outras 6 declarações a seguir, você diga comigo em voz alta, por favor. Coloca a Mônica lá. No Evangelho de João 17, passa. Ele é Jesus. Primeira declaração. Bora lá, menina. Rápida. Isso. Está na tela. Primeira declaração. Lê em voz alta. Quem é Jesus? É o caminho. Diga para o irmão da direita ou da esquerda. Jesus é o meu e o seu caminho. Então aquela frase que você e eu ouvimos, todos os caminhos levam a Deus, ela é o quê? Mentirosa. Qual é o caminho que nos leva a Deus? Jesus. Fale para o seu irmão, você sabia que só Jesus pode levar você a um relacionamento com Deus? Segunda declaração do Evangelho de João, capítulo 11. Diga para mim em voz alta. Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Em outras palavras, ele está dizendo, você não pode se alimentar de outro Deus. Só eu tenho alimento para você. Só eu posso saciar a sua sede. Só eu posso saciar a sua fome. Eu sou o pão da vida. Terceira declaração de João, capítulo 11. Leia para mim. Quem é Jesus? A porta. Então ele é o caminho, ele é o pão da vida e ele é a terceira declaração. Diga, tem mais 4. Tem mais 4, próxima. Quarta declaração. Quem é Jesus? O bom pastor. O bom pastor é o pastor Valmir. Não, eu sou um pastor, mas o bom pastor tem um nome, ele chama-se Jesus Cristo. Próxima declaração do Evangelho de João. Quem é Jesus? Diga, Jesus é a luz. Quantos andavam na escuridão de trevas aqui no passado antes de conhecer Jesus? E quando você conheceu Jesus, o que é que Ele fez? Ele iluminou o seu caminho. Aquilo que era escuridão para mim e para você, agora Ele veio e trouxe luz. E o sétimo e último, que é o que nós vamos repetir e refletir nesta noite, leia para mim em voz alta. Se nesta noite Jesus afirma ser a ressurreição e a vida, eu queria te perguntar, o que é ressurreição? Qual é o seu entendimento sobre ressurreição? A palavra ressurreição significa o que para você? Tudo isso?
Eu não ouvi. Pode falar que eu não tenho problema. Eu tenho um ouvido afinado que eu ouço todas as vozes, mesmo que todas falem ao mesmo tempo. O que é a ressurreição para você? Eu não ouvi. O que é mesmo ressurreição? Você entende o que quando alguém diz a palavra ressurreição? Você vê a nossa dificuldade, pessoal? A gente fala muitas vezes uma determinada palavra, lê muitas vezes um determinado versículo ou texto, e a gente às vezes tem dificuldade de expressar. Ressurreição nada mais é algo que estava morto e reviveu. Por exemplo, quando eu era pequenininho, eu ia na casa do meu avô tinha assim um viveiro de passarinhos, e vez por outra morria um passarinho dele, e eu pegava o passarinho na mão assim, e ficava pensando, como é que eu posso fazer esse passarinho viver de novo? Eu não era nem cristão, nem pensava um dia que eu ia conhecer Jesus, me tornar um seguidor dele, mas eu muitas vezes pensei assim, será que eu consigo? Será que se eu soprar no biquinho dele, ele vai viver? Eu nunca consegui fazer ninguém morto ressuscitar. Você já conseguiu? Se você conseguiu, está aqui um feito poderoso que Jesus deu a você. Talvez você já tenha ressuscitado um cachorrinho, um passarinho. Talvez você já tenha ressuscitado uma pessoa. Você pode pensar que isso é engraçado, mas na África, quando as pessoas morrem, seus familiares, eles pensam que antes de enterrar aquele ente querido, eles dizem assim, nós vamos orar, nós vamos aqui invocar o nome de Jesus, e esta pessoa, este ente querido pode ressuscitar. E já tem havido experiências de que pessoas simples como eu e você já tiveram diante dos olhos dele, vendo pessoas ressuscitarem. Quantos daqui gostariam de ressuscitar um morto? Vou contar um segredinho para você. Toda vez que eu vou a um ofício fúnebre, e aí sempre dizem assim para mim, olha, dá para você dar uma palavra? E eu costumo fazer o seguinte, antes de dar a palavra, eu encosto assim no caixão, ponho as minhas mãozinhas assim na borda do caixão e digo, Espírito Santo, pode ser hoje, né? Pode ser hoje que eu ressuscite aqui o defunto. Ainda não aconteceu, mas já pensou se acontecesse? Hein? O espanto que seria para as pessoas, olha, tira o algodão do nariz, tira a maquiagem porque o caba ressuscitou. Bom, isso é outro assunto. Mas eu quero nesta noite pensar quem é Jesus. Dentro desta história de Jesus, o ressurreto, da afirmação que eu estou fazendo com você, eu quero hoje apresentar Jesus para saber se Ele é a ressurreição e a vida para cada um de nós. Por exemplo, a história que você está se deparando nesta noite é de Jesus quando as pessoas vêm avisá-lo sobre o seu amigo este que Jesus amava. Qual era o nome dele? Lázaro. Lázaro, volta lá. Deixa no textinho, quando eu pedir para você mudar, você muda. Lázaro estava o quê? Não, primeiro ele adoeceu. Primeiro você fica, o processo natural da vida é, você fica doente e depois morre, tá? Fala para o seu irmão, nunca acontece o contrário. Primeiro você fica doentinho, fica dodói. Aí depois algum órgão teu para de funcionar e aí diga assim, ó, você vai morrer. Então esse é o processo. Lázaro estava doente. E a Bíblia diz na história de João capítulo 11,
que quando Jesus foi avisado, ele demorou 2 dias, põe assim, 2 dias, para chegar a Betânia, que era onde Lázaro estava já ali sepultado. E aí as irmãs, quando avistaram Jesus, já se passava mais 2 dias, então fazia 4 dias. Põe assim a sua mãozinha e diz assim, 4 dias. 4 dias que Jesus havia o quê? Sido sepultado. Jesus, Lázaro. Lázaro havia sido o quê? Sepultado. O que acontece com um defunto de 4 dias? Você já foi em velório em que começa a vazar líquido, né, pelas narinas, pelos ouvidos, e começa a ter um monte de mosquinha, de inseto, que você fala, meu Deus, falta tanto tempo para ainda enterrar. Bom, Lázaro estava há quantos dias já enterrado? 4 dias. E Jesus então diz para Marta, esta declaração de João 11,16, foi para a irmã de Lázaro. Repita o que Jesus disse para a irmã de Lázaro. Você acha que Marta entendeu essa declaração de Jesus? Lógico que não. E nós também não entenderíamos. Nós teríamos muita dificuldade. Embora Marta conhecesse princípios, ela até disse, não, é verdade, eu creio mesmo. Ele vai ressurgir na ressurreição dos mortos. Marta não entendeu, como muitos de nós podemos não entender a respeito da ressurreição. Nós achamos que ressurreição se resume ao fato histórico de que na sexta-feira ele foi crucificado, no sábado sepultado e no domingo então foram procurá-lo e não encontraram mais. Mas a história que eu quero nesta noite mostrar para você é que, assim como Marta, outros podem estar mortos sem saber. E Jesus nesta noite diz a cada um de nós, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, você ainda viverá. Vamos ver um pouquinho sobre 3 experiências de morte. Primeira delas, Tomé. Quem foi Tomé? Quem foi Tomé na história da Bíblia e do cristianismo? Você tem dúvida? Alguns estão dizendo assim, Tomé, deixa eu ver, será que ele foi algum jogador de seleção brasileira que eu não estou lembrando agora? Tomé foi um dos discípulos. E ele ouviu exatamente esta afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Repita comigo. Eu sou. Mesmo que alguém esteja morto, ele viverá. E ele ouviu isto. Tomé ouviu isto. Olha o que diz o capítulo 11, no verso 16. Leia lá. Então Tomé, qual era o nome dele? Dídimo era o nome original. Era o nome que ele veio a este mundo. Dídimo. Judaico ou grego, não sei. Mas ele chamava-se Dídimo. Então veja o que ele disse. Leia lá. Este foi o entendimento de Tomé. Tomé estava morto, sabe em que, irmãos? Em dúvidas. E você sabe que nesta noite nós podemos ter muitos aqui presentes, também mortos em dúvida. Algumas dúvidas. Por exemplo, tenho dúvidas quanto às orações que eu fiz e Jesus ainda não respondeu. Tenho dúvidas quanto a pensar acerca do meu futuro.
lá onde eu trabalho, tantas incertezas. Será que eu vou permanecer naquele lugar? Olha, será que eu vou permanecer casado? Tantas brigas, tantas divergências no meu casamento. Será que eu vou permanecer casado? Dúvidas. Tomé era um dos discípulos. Quem era Tomé? Um dos discípulos. E qual era o estilo de morte de Tomé? Dúvida. Talvez você se depare com esta realidade e diz: puxa, é assim que muitas vezes eu me vejo, morto nas minhas dúvidas. Quantas vezes você já orou e a resposta não veio e você pensou: acho que Deus não está preocupado comigo? Quantos de vocês já fizeram essa constatação? Eu muitas vezes. Quando Jesus afirmava ser Ele a ressurreição e a vida, mesmo que o seu amigo estivesse morto, Tomé, que andava com Jesus, convivia com Jesus, tinha um tipo de morte. Qual era o tipo de morte de Tomé? A dúvida. E isto é muito sério. Talvez você nem saiba que esteja morto em dúvidas. Dúvidas quanto à sua vida, à sua casa, ao seu futuro, à sua saúde. Dúvidas. Mas há um outro tipo de morte dentro da história e da declaração de Jesus em João 11, que é o próximo slide. Maria estava morta em seu desânimo. Maria, aquela que Jesus falou quando ela estava ali aos pés de Jesus. Veja a declaração de Maria, leia para mim em João 11, 20. Aonde ficou Maria? Em casa. Por que ela ficou em casa? Porque ela não tinha ânimo. Marta correu ao encontro de Jesus quando lhe avisaram. Maria não. E talvez você esteja morto aqui nesta noite em desânimo, desanimado de tudo. Tenho ânimo para nada. Tenho ânimo para orar. Não tenho ânimo para sonhar. Não tenho ânimo para fazer as coisas que eu deveria fazer. E eu fiquei pensando, muitas vezes é assim que nós estamos, mortos. Não fisicamente, mas mortos em questões do nosso coração. Quantas vezes você e eu já duvidamos? Quantas vezes eu e você já nos vimos profundamente desanimados? Quantas vezes você levantou pela manhã e disse: puxa, por que não acontece comigo? Por que eu não vejo o quadro mudar na minha vida? Puxa, por que eu oro, eu jejuo, eu sou assíduo na igreja, e por que eu ainda vivo tão desanimado de algo que eu gostaria tanto de receber? Porque muitas vezes nós estamos mortos. Não fisicamente, mas estamos mortos no desânimo. Mas existe nessa história uma terceira personagem que ela vai colocar agora. Marta. Olha, Marta não foi aquela que correu na direção de Jesus? Foi. Foi ou não foi? Mas veja o que ela disse. Leia para mim em voz alta. Em que Marta estava morta? Ah, Jesus, o Senhor demorou demais. Ah, Jesus, o Senhor não soube da urgência que havia com relação ao meu irmão. Não te avisaram, Jesus?
Meu irmão estava doente, agora você chegou aqui, já faz 4 dias, nós já o enterramos. Olha, e a versão da Bíblia King James diz assim: ele está fedendo. Foi Marta quem disse isso para Jesus. Olha, ele fede. Quando é que a gente pode estar morto na demora? Quando o meu e o seu coração está frio, insensível. Quando a gente diz assim, sabe, eu precisava da resposta hoje, ela não veio. Paciência, agora eu vou dar meus pulos. Você já deu seus pulos? Eu já. Muitas vezes eu fiz o trabalho do Espírito Santo, o Espírito Santo cruzou os braços e falou assim: vai, Tigrão. Tigrão é uma expressão que está na Bíblia, Valmir capítulo 1, versículo 2. Vai, tenta. Eu orava hoje com o Marcos e a Paula, no nosso circuito de oração, e dizia: Senhor, uma coisa é inspirar, outra coisa é transpirar. Talvez eu e você já temos transpirado demais, achando que Jesus está demorando demais na nossa vida, em alguma circunstância, em alguma área. Há quanto tempo eu estou pedindo algo a Jesus e Ele não me atende? Já que Ele está demorando, eu vou dar um jeito. Vocês lembram-se de alguém que fez isso na Bíblia? Abraão. E olha que ele já estava avançado em idade. Deus disse que ele seria pai, mas a demora estava muito grande. Ele falou: quer saber? Eu vou fazer um atalho. Eu vou pegar Agar, secretária de Sara, e vou para a lua de mel com ela, vou fazer um filhinho nela, e eu vou dizer: Deus, olha, está aqui o filho da promessa, olha só, você é pai. E Deus disse: rapaz, eu não demorei, eu não demoro, eu não chego atrasado na vida de ninguém. Diga isso para a pessoa do seu lado: Deus não chega atrasado na vida de ninguém. Com estes 3 exemplos da história em que Jesus foi abordado dizendo que Lázaro havia morrido, eu quero falar algumas coisas com você. Primeiro, anote isso se você tem aí como fazer. Se não tem, vai estar registrado na gravação. Ressurreição não é um evento. Ressurreição é uma pessoa. E ela chama-se Jesus. Por isso, quando eu e você nos reunimos aqui nesta noite para adorar, nós estamos adorando uma pessoa e não um evento. Lembre-se disto. Guarde isso no seu coração. Jesus não fez desses 3 dias um evento. Ele, sendo o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou, ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, e de dar os ensinamentos aqui aos discípulos, ele foi recebido nos céus. E ele assentou-se à direita do Pai, no trono que sempre foi dele. E o Pai o recebeu e disse: este é o teu trono, meu filho, que está preparado antes da fundação do mundo, pelos séculos dos séculos. Este é Jesus, o Filho de Deus, que morreu sim, mas que ressuscitou. E hoje ele está vivo, assentado à direita do Pai. E ele está não só assentado à direita do Pai, mas ele está intercedendo pela igreja. E se você é a igreja, saiba que Jesus está intercedendo ao Pai junto, para que você receba tudo aquilo que ele tem preparado e prometido para você. Então, ressurreição não é um evento. Ressurreição é uma pessoa. E para finalizar,
E eu quero levar você aqui. Esse texto não precisa, viu, querida? Obrigado. Pode passar, tá bom. A outra coisa que eu quero falar com você nesta noite, para você entender a história que Jesus usou para falar acerca da sua ressurreição. Ele usou a história de Lázaro. Então ouça. Coisas mortas não ficam mortas quando existe ressurreição. Viu, Valéria? Viu, Luiz? Viu, amados meus? Pode parecer que não há esperança. Pode parecer que não há solução. Mas o ressurreto está aqui. Preste atenção. A ressurreição de Jesus olha o túmulo onde Lázaro é fedorento. E ele disse aos discípulos: tira a pedra. E quando eles fizeram isto, Jesus gritou em alta voz: sai para fora. O homem morto, diz o verso 43, saiu. Suas mãos e seus pés envoltos com tiras de linho e um pano no rosto. E Jesus disse a ele: agora vão tirar tudo o que está prendendo você. Isto é a ressurreição de Lázaro. Mas e a ressurreição de Jesus? Ouça. Jesus então contrasta a história de Lázaro com a dele e diz assim: Lázaro está morto em um túmulo. E Jesus está morto aonde? Também em um túmulo. Qual a diferença? A pedra no túmulo de Jesus estava bloqueando. E a pedra que estava em Lázaro também estava bloqueando. Qual é a diferença? Você saberia me dizer? Pergunte aí para os universitários do seu lado. Qual a diferença? Os dois estavam em túmulos com pedra. Perguntinha difícil essa, né? Mas não, ela é fácil. Ouça. No túmulo de Jesus havia uma pedra. Mas o poder que há na vida do Pai e do Espírito Santo removeram aquela pedra. E na tumba e no túmulo de Lázaro, precisou as pessoas orientadas por Jesus rolar a pedra. Para que eu e você muitas vezes vivamos, nos tornemos ressurretos, precisamos de pessoas na nossa vida. Essa é a diferença. Se existe áreas da nossa vida que está morta, que está cheirando mal, nós precisamos de pessoas que vão tirar a pedra, que vão tirar as faixas e que vão ministrar na nossa vida, que vão falar conosco. Com Jesus não. Ele era o Filho de Deus. E a pedra foi removida
por seres celestiais. Não precisou o homem. Por isto que nenhum dos outros deuses na história, nem Confúcio, nem Maomé, nem Buda, nem Hare Krishna, nenhum outro pode afirmar: estou vivo. Mas o Filho de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, ele sim é o único que ressuscitou e vive para todo sempre. E é este Jesus que nesta noite nós estamos aqui celebrando. Não um Deus morto, mas um Deus que está vivo. E que disse a Marta e a Maria acerca do seu irmão: eu sou, não é eu fui e eu serei, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda esteja morto viverá. Se ele foi capaz de fazer isto com Lázaro, ele é capaz de fazer isso com todos nós. Amém, meus amados? A esse Jesus ressurreto, vamos dar a ele a melhor salva de palmas. Diga para quem está ao seu lado: o ressurreto está aqui nesta noite. Diga para a pessoa do seu lado: olha, o ressurreto está aqui neste lugar. E eu quero orar com você nesta hora. Fique de pé um instantinho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tome as mãos dela, tome as mãos dele. Diga assim: a ressurreição não é o que Jesus faz, mas é o que Jesus é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o ressurreto dentre os mortos. Ele pode, não é que ele poderia, ele pode. Ele pode ver alguém morto em uma dúvida e pode devolver a vida. Ele pode ver alguém desanimado e pode devolver o ânimo. Ele pode ver alguém ansioso, aguardando tanto a intervenção dele. E ele é Jeová, o Senhor. Ele não é um Deus apenas de longe, ele é um Deus de perto. E ele está aqui nesta noite. Se alguém nesta noite, neste auditório, estiver morto nas dúvidas, no desânimo, ou achando que ele está demorando muito, nesta noite você pode sair daqui ressurreto. Pode sair desse lugar transformado. Você crê nisto? Eu não sei o momento que você está vivendo. Se é de desânimo, se é de dúvida, ou se é de falta de esperança, achando que ele está demorando demais. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: que o meu Jesus está aqui. E aonde ele está, ele traz vida. Por isso ele disse àquela família: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, você vai reviver. Amém, queridos? De mãos dadas. Cadê o meu querido? Por favor, Fernando. De mãos dadas, eu queria que você nesta hora sondasse seu coração. Será que você está morto como estas três personagens? Será que você pensa exatamente como Tomé? Olha, nós estamos indo para morrer. Duvidando do Filho de Deus. Será que você está como Maria, que não foi nem ao encontro de Jesus, preferiu ficar em casa, afinal de contas, já fazia 4 dias que o seu irmão havia sido enterrado, desanimada. Talvez você esteja morto, não tendo mais paciência para aguardar
Jesus chegar na sua vida. Talvez você diga: ele está demorando demais. Acho que eu vou dar um jeito. Acho que eu vou fazer da forma que eu penso. Não, faça isso não. Confie em Jesus. Confie na sua palavra. Confie no que Ele disse. Eu sou a ressurreição e a vida. E se você identifica alguma área morta na sua vida, nesta noite de ressurreição você pode orar, dizer: restaura esta área da minha vida. Restaura esta área da minha vida. Tenho andado com tantas dúvidas, tenho andado tão desanimado, não tenho esperado. Entra na minha vida e transforma isto que está morto em vida. Eu não quero mais viver assim. Ore junto com o seu irmão. Você está orando com ele de mãos dadas? Então eu quero convidar você a ter um tempo de oração agora. Deixa o Senhor ministrar ao seu coração. Deixa o Senhor ministrar ao seu coração. Deixa esta palavra produzir mudança no seu coração. Diga: Senhor, eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem para mim. Mas, Senhor, eu tenho me deparado com uma realidade. Quando eu ouço a teu respeito, eu até me animo, mas logo passa e eu entro novamente na mesmice, duvidando, achando que a tua palavra não faz efeito na minha vida, que tu estás demorando demais para agir na minha vida. Tenho duvidado de que é possível, Senhor, mudar isto na minha vida e no meu coração. Senhor, nesta noite em que eu vim para te adorar, e eu não vim só, eu vim com todos os meus irmãos que se reúnem neste lugar, e nós estamos afirmando que tu és a ressurreição e a vida. Mesmo que alguma área dentro de nós esteja morta, faz reviver nesta noite. Faz ressurgir nesta noite. Sopra em nosso coração, sopra em nossos pensamentos o fôlego de vida. Tira, Senhor, pensamentos de desânimo. Tira, Senhor, tudo aquilo que está morto dentro de nós. Muda, Senhor, o nosso interior. Transforma o nosso ser. Opera, Senhor, nesta noite na mesma proporção que operastes no teu amigo Lázaro, morto há 4 dias, já cheirava mal, mas o Senhor disse: tirem a pedra. E o Senhor deu ordem para que Lázaro saísse daquela sepultura. Dá ordem, Senhor, no nosso interior, para que áreas que estejam mortas possam hoje receber, Senhor, a autoridade do Deus Todo-Poderoso, para transformar aquilo que está morto em vida. Faz ressurgir, Senhor, em nós a vida de Deus, a vida do Todo-Poderoso. Ore com o seu irmão agora dizendo: entra a vida no teu espírito, entra a vida no teu coração, entra a vida na tua mente, no poder do nome de Jesus. Se você estiver desanimado, agora o desânimo vai sair, vai desaparecer. Se você tem gerado dúvida no teu coração, hoje ela cai por terra. Hoje ela cai por terra.
Se você está achando que Ele vai demorar ainda mais, hoje você fique sabendo que Ele não chega atrasado na vida de ninguém. Sopra, Senhor, vida, a mesma vida de que Lázaro provou. Nós estamos aqui, Senhor, para receber vida, vida do Todo-Poderoso, do Filho de Deus. Por isso, Senhor, João foi capaz de fazer estas declarações, e nós nos apropriamos desta última, Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, você viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, você receberá vida. Você vai ressuscitar em abundância e em novidade de vida, para a glória de Jesus. Ah, Senhor, que nesta noite de ressurreição, o Teu Espírito possa impartir vida sobre todos nós neste lugar. E pessoas que entraram aqui, Senhor, mortas em dúvidas, mortas em desânimo, mortas, Senhor, achando que Tu estás demorando, elas sairão daqui convictas e transformadas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu profetizo, Senhor, nesta noite, neste lugar, que estas pessoas, Senhor, assim como o Teu amigo Lázaro reviveu, elas também reviverão, elas também ressuscitarão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor é capaz de fazer isto na vida dos filhos de Deus, aplauda bem forte ao Senhor. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Por isso, meus irmãos, não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo colocar nos seus pensamentos e no seu coração qualquer sombra de dúvidas. Não deixa. Expulsa este espírito de dúvida. Expulsa este espírito de dúvida. Em nome de Jesus, expulsa este espírito de dúvida. Expulsa o espírito de demora. O Senhor não demorou na vida de Lázaro, não vai demorar na minha e na sua. Amém, queridos. Amém, amados. Eu amo muito você, e por isso eu me sinto honrado de você, num dia como este, depois de estar com seus familiares, vir aqui para juntos adorarmos a Deus. O Senhor é glorificado na sua vida. Amém? Dê um abraço neste seu irmão e diga: você recebeu vida abundante do ressurreto. Viva esta vida para a glória de Jesus. Vamos sentar?
Nós vamos dar sequência a esta noite de celebração. Nós vamos ter aqui a apresentação do Comuna Kids. Nós vamos precisar muito que você participe conosco, não se movimentando, valorizando o trabalho das crianças e dos professores. Nós estamos filmando tudo. Aliás, os nossos cultos, todos eles são filmados e são disponibilizados no nosso canal do YouTube. Então não fique preocupado, apreensivo, porque todo movimento que nós fazemos aqui, ele acaba aparecendo na filmagem. Então, se você, querendo filmar, registrar aqui um vídeo, uma foto do seu filho, faça sentado, sem se movimentar. Mas antes de eu chamar as crianças, você vai partilhar comigo a ceia. Eu estava até esquecendo que tínhamos a ceia. Então eu quero fazer algo assim muito prático. Os diáconos podem vir aqui à frente comigo? Podem vir rapidamente? Eles vão pegar aqui o pão. E você que reconhece que experimentou a vida em Cristo, você vai receber o pão. E você vai fazer algo que normalmente nós não fazemos aqui. Você vai pegar este pedaço de pão, você vai partir e dar uma parte deste pão a um irmão ou a uma irmã. E você vai dizer com ele que o fato de você partir o pão, você está declarando que precisa do seu irmão, que você precisa dele, que você não pode viver a vida cristã isoladamente. É isso que você vai fazer. Pai, consagramos o pão, dele participamos reconhecendo a nossa morte com teu Filho Jesus, para que mortos para o pecado e para a nossa velha natureza, possamos viver em justiça e santidade todos os dias da nossa vida. Amém? Receba o pão e vá partilhando. Receba o pão, vá repartindo. Fique com um pedaço e depois quem recebeu vai te dar também um pedaço, de forma que você vai ficar com o pedaço inteiro nas suas mãos. E vá orando junto com ele, vá orando junto com ela. Não precisa esperar por mim, não. Você pode fazer isso agora. Você pode repartir o pão e você pode depois orar com o seu irmão. Nós vamos agora tomar o vinho, suco da videira. E nós vamos declarar ao tomar o suco que a vida do ressurreto está em nós, está em mim e em você. Quando eu e você participamos do pão e do cálice, nós estamos dizendo que temos compromisso um com o outro. O que é que nós temos um com o outro? Compromisso. Que compromisso é esse? Compromisso de amar, de servir. Compromisso de exercer o ministério que Jesus deu a todos nós, que é uma bacia e uma toalha. Qual é o ministério que Jesus deu a todos nós? Uma bacia e uma toalha. Lavar os pés.
pés empoeirados, pés muitas vezes machucados, feridos. Este é o meu ministério e o seu. Quando você toma o cálice, você diz: a vida do ressurreto me capacita a lavar os pés. Sem a vida dele, nós não temos condições, mas com ele nós podemos fazer isto. A vida dele, vivendo novamente em cada um de nós. Erga suas mãos para o alto. Erga suas mãos para o alto. Dê graças pela vida dele, que agora veio habitar em você. Vá rendendo graças. Vai agradecendo a vida do Filho de Deus, que vive em você, que agora dá a você a capacidade de amar, servir, lavar os pés, cuidar, pastorear seus irmãos. Vá declarando isso agora. Você vai tomar parte desta vida quando receber o cálice nas suas mãos. Você vai declarar: obrigado, Senhor, pela tua vida. Obrigado, Senhor, porque agora não sou mais eu quem vivo, é o Senhor quem vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, neste corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É Cristo em vós, a esperança da glória. É a vida do ressurreto agora, vivendo não mais agora numa tumba, não mais agora num madeiro, numa cruz, mas vivendo agora na igreja, nos filhos de Deus. Por isso você e eu temos não só condições, mas temos consciência do que é tomar a ceia. E especialmente numa data como esta: o ressurreto vive em mim. O ressurreto vive em mim. Você pode repetir esta frase? O ressurreto vive em mim. Mais uma vez: o ressurreto vive em mim. Se ele vive mesmo em você, aplauda-o nesta noite. Vamos tomar a ceia. Vamos tomar a vida. Vamos fazer isso agora, meus irmãos. Pode liberar. Tia, eu tô muito animada pra Páscoa. Eu vou ganhar vários ovos de chocolate. Uou, Bibi, eu também tô muito animada. Mas você sabia que o verdadeiro sentido da Páscoa não são só ovos de chocolate? Como assim? A gente só come chocolate na Páscoa? Ah, isso é verdade. Eu como vários. Aliás, a minha avó dá vários ovos de chocolate. Mas o verdadeiro significado da Páscoa é algo ainda mais especial. Senta aqui comigo que eu vou te contar uma história. E as coisas que conhecemos hoje. Ele fez a noite e o dia, o céu e o mar, a terra e a natureza, até mesmo os animais. Mas, mesmo com tudo isso, Deus queria muito ter um relacionamento com ele. E olha só, ele criou alguém, assim como nós, para ter esse relacionamento com ele. E sabe da onde? Do barro. Do barro da terra, ele criou o homem. E de sua costela, a mulher. Soprou neles o fôlego de vida. E os chamou de Adão e Eva. Eles tinham um coração muito limpinho, branco como a neve, e sem nenhum pecado. Mas aí, um dia, eles desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. O coração deles, que eram limpinhos, ficou totalmente sujo pelo pecado.
E isso nos separou de Deus. Nós ficamos totalmente distantes dele. E essa distância causou uma grande confusão nas pessoas. Elas começaram a viver para elas mesmas. Muitos ficaram amargurados, tristes, sentindo um vazio que só poderia ser preenchido com a presença de Deus. Mas, tia, como as pessoas conseguiram falar com Deus novamente? Ótima pergunta, Bibi. Para que nós voltássemos a ter esse relacionamento com Deus, era necessário pagar um preço. Era necessário que as pessoas morressem para que os pecados delas fossem perdoados. Mas, olha só que incrível. Deus, Ele nos amou tanto, tanto, que Ele não podia nos ver morrendo. E então Ele decidiu enviar o seu Filho Jesus para que Ele voltasse, Ele morresse em nosso lugar. E olha que incrível. Então Ele veio, viveu como nós e Ele foi crucificado em nosso lugar. E Ele pegou toda a culpa do pecado que estava sobre nós e nos deu uma chance de termos uma nova vida. Uma vida limpa e sem nenhuma mancha. Uma vida de liberdade e luz. E foi assim que Ele morreu. Mas e depois, tio? O que aconteceu? Ele morreu mesmo? Sim, Bibi. Ele morreu. Mas olha só que incrível. Exatamente no 3º dia, Ele ressuscitou. E olha só, a promessa que os profetas haviam falado havia se cumprido. A morte não pôde detê-lo. E João mesmo disse: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só que incrível. E é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Jesus, que nos amou tanto, 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 que Ele se entregou totalmente por nós. E é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para
Tia, agora entendi o verdadeiro significado da Páscoa. E também entendi o que é a graça. Uma coisa que a gente não merece, mas mesmo assim a gente tem. Agora temos uma nova vida. Exatamente, Bibi. E foi exatamente por isso que nós recebemos essa maravilhosa graça.
Ele é o Cordeiro de Deus. Gostaram? Vamos valorizar ao Senhor a vida de cada um desses nossos queridos? Vocês estão lindos. Parabéns. Eu quero, com isso, encerrar esta celebração. Sem antes despedir, eu queria destacar aqui o trabalho intenso do Tiago. Tiago que me ajudou a realizar um sonho de transformar discípulos adoradores em um coral celestial. Cada um de vocês, eu vejo aqui a graça, o dom e o talento que Deus deu a vocês, que não deu a mim. Isso chama-se corpo de Cristo. Vocês, na pessoa do Tiago, cada um de vocês recebe o meu abraço, a minha gratidão. E aos professores do Comuna Kids, desde Felipe, Camila, Vitória e todos vocês, Verônica, e eu não quero ser inconveniente, Thaís, cada um de vocês, Bruna, Isabela, Tiago, a Tainá, está aqui, a Larissa. Subam aqui, subam, eu quero ter uma foto oficial com todas vocês, a Vanessa, a Mônica, que talento é esse que eu descobri hoje? Uma adoradora que dança para o Senhor. Eu quero agora estabelecer aqui um ministério de dança entre nós, viu? Com roupas, com tudo que tem direito. Que coisa linda. Se ficou bom aqui nesta noite, prepare-se para o nosso culto de Natal, que Deus vai fazer entre nós aqui, através dos nossos irmãos. Vamos ficar todos de pé? Vamos. Sei que você está cansadinho, cansadinha. Você deve ter comido bastante, né, na ceia. Mas eu quero agradecer vocês, junto com todo esse grupo, minha esposa, minha maior incentivadora, que diz assim: vale a pena, vale a pena, vale a pena. A gente tem pago um preço no altar de Deus todas as madrugadas, e tem orado, tem derramado o nosso coração por esse rebanho que o Senhor tem confiado a nós. Perdoem as limitações do pastor de vocês. Prometo que eu vou melhorar. Se você orar mais por mim, eu vou melhorar. Te garanto que eu vou melhorar. Mas eu quero encerrar esta noite de celebração pedindo que você tome as mãos de quem está ao seu lado. Nádia, suba aqui, filha querida, suba aqui. Flávio, obrigado, Flávio. Você tem sido um companheiraço, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Você é um amigo de aliança. Obrigado, viu, Flávio? Cadê a minha neta? Minha neta caçula. Vem cá no colo da avó. Cuidado aí, filha, vai. Você quer despedir o povo nesta noite? Quer? Quer? Quer despedir o povo? Quer? Quer? Pai, obrigado por tanto amor dispensado nesta noite para conosco. Obrigado, Jesus, porque tudo isto foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito empenho. Obrigado, Senhor, porque tudo que fizemos aqui é para Ti. Recebe, Senhor, a glória, recebe o louvor. Tu que és um Deus cheio de majestade, de poder. Reconhecemos esta data como uma data tão importante para nós. Tu és o ressurreto que veio viver em homens e mulheres tão limitados como cada um de nós aqui. Obrigado, Senhor, por essa celebração. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor, por cada família que
saiu de sua casa, de seu bairro, para estar aqui, Senhor, nesta noite, para te adorar e para se unir, Senhor, com o teu Filho Jesus e com o teu Espírito Santo para exaltar o teu nome. Tu sejas engrandecido nesse lugar, que o homem desapareça, mas que tu sejas reconhecido como o Senhor das nossas vidas. Assim te louvamos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez? Tenha você um início de semana com o ressurreto vivendo e se manifestando em cada um de nós. Deus abençoe você, graça e paz.